Olá pessoal, Nada de Pânico está aqui para apagar o fogo. Vamos ficar tranquilos, pois estamos começando o podcast Nada de Pânico com a temporada Mundo Afora. Nesta série vamos trazer dicas e profissionais do exterior para que possam compartilhar sua experiência pelo mundo. Eu sou Ricardo Mandel, host do Nada de Pânico e terei o prazer de conduzir esse podcast. O Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite de idade para aprender e ensinar. Teremos hoje a companhia dos seguintes amigos, membros do Nada de Pânico: Sérgio Azevedo, do Rio de Janeiro, Luiz Servati, de Indaiatuba e Silvana Machado, de Campinas. Hoje daremos a continuidade do papo com Ana Paula Santana e com Cid Rudes, que moram no México. Na semana passada, estávamos falando sobre a maldição de Montezuma e um tal de mole negro. Que será isso? Bem, vamos descobrir agora. Manda ver, Cid. Eu acho que uma das coisas que a gente mais curte e que a gente tem que se adaptar é a comida, né? Nós não estamos acostumados com o tipo de alimentação deles, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existe uma lenda aí da tal da maldição de Montezuma, né? Que todo estrangeiro que chega aqui tem que passar pela maldição de Montezuma. Eu passei pela minha. Eu me lembro uma vez que eu fui com a Ana num restaurante, uns amigos, eu comi um tal de mole negro, que é um molho feito com vários tipos de chocolate e vários tipos de pimenta. Tá aí uma combinação que não dá certo, né? Eu fiquei 2 semanas de molho e é complicado. Então, sim, eu acho que a comida, ao mesmo tempo que é um encanto a gente conhecer sabores diferentes, né, que a gente não é habituado. As comidas daqui são completamente diferentes das comidas que a gente está acostumado. Então, essa é uma parte muito legal. Eu acho que eu curti bastante e curto até hoje, né? Cada dia eu descubro uma comidinha diferente. Foi muito legal. Deixa eu só incluir uma colinha que me passaram aqui, depois eu conto quem foi. Vocês gostam mais de comer flautas, gorditas ou taco ao pastor? Ai, eu adoro flauta. Eu adoro taco ao pastor. Eu não sei o que é, ela vem nada disso. Explica para nós aí. Cid, explica aí. O Cid é bom nessas coisas. A flauta é um taco mais durinho. Ele é frito, ele não é assado, é frito, então ele fica duro. Recheios 1000, recheio de cerdo, porco, recheio de batata, enfim. Gordita é uma coisa que a gente comeu outro dia, lembra? Foi, que a gente amou. A gente amou. É uma tortilha de milho, né? Um negócio assim grande, largo, que eles recheiam, fecham e põem na chapa. Então fica um negócio assim gordo, né? Mas muito gostoso. O que a gente comeu foi de queijo. E o taco pastor é o famoso da carne, não é? Você tem uma tortilha ou de farinha ou de milho e eles vão fatiando a carne junto com abacaxi. Por incrível que pareça, fica gostoso. Põe no meio dessa tortilha, fecha, você põe lá os seus molhos e aí aproveita. Mas eu sou fã do taco pastor. É um dos meus favoritos aqui. Só desvendando quem me passou essas perguntinhas, meu filho morou no México a trabalho uns 6, 8 meses, então Está por dentro das comidas boas. Eu pedi uma dica para ele, ele falou, pergunte sobre isso. Legal. Pessoal, em relacionamento, você já tem amigos mexicanos? Vocês, como é que é o lado social aí? Ou vocês só se relacionam com os estrangeiros, brasileiros? Como é que é a vida social? A Ana é mais sociável nesse aspecto, né? Sempre foi. Ana. Sempre foi. Sempre foi. Olha, Sérgio, a gente, por exemplo, tem uma pessoa que ajuda a gente dentro de casa, que é mexicana. Então, por exemplo, ela ajudou muito as crianças na aprender o idioma, né? Por exemplo, a minha filha aprendeu o espanhol falando e treinando com ela. Então, ela corrigia, né? Então, isso ajuda muito a gente. Além disso, a gente tem um grupo forte de brasileiros aqui, né, que vieram com a gente, mas a gente tem os amigos, né, mexicanos dos filhos na escola, que a gente tenta fazer esse relacionamento também.
E agora aqui no México tem muito estrangeiro. Então, assim, tem muito colombiano, tem muita gente do Brasil, tem uma colônia de brasileiros muito forte, tanto que a gente tem grupos aqui, né, de chats, de desapego das ticas, tem brazucas em Polanco, então a gente tem vários grupos de brasileiros. O brasileiro aqui é um número considerável, né? E aí isso acaba também te dificultando se relacionar no dia a dia com o mexicano. A gente tem amigos, mas eu acho que a grande maioria são os brasileiros e estrangeiros, porque tem muita gente da Costa Rica aqui também, né? Que a Tem gente muito acaba se relacionando argentino, muito tem muito argentino. venezuelano, peruano, tem muita gente de outros lugares É, aqui também. Uhum. E a E língua? A língua com vocês dentro do trabalho é o inglês ou é o espanhol? É o espanhol. espanhol. é Eles, espanhol. o mexicano não gosta Só muito de fluente em falar inglês. inglês. E Eles vocês já têm até estão uma certa fluentes? resistência. Já Ai, estão fluentes em não, espanhol? não, a gente fala portunhol, né, Cid? Eu A acho que a gente gente fala fala portunhol. Claro, portunhol. A gente tem muitos erros. a gente vem melhorando com o tempo, né, Ana? Mas, É, mas aquela fluência que a gente esperava, não. Não, a gente não. tem amigos que sim, né? Que você quase não consegue dizer que a pessoa é estrangeira, mas na hora que a gente abre a boca, a primeira pergunta que vem é de onde vocês são. Né? Não há É, como a gente. Não há Enganar, né? como. E eu acho que para a gente, olha que interessante, eu acho que é mais complicado do que uma outra língua, porque o espanhol é bastante similar ao português em Uhum, algumas coisas, não é? uhum. Então, quando você tem alguma dúvida do que falar, você acaba jogando aquela palavra, você acaba pescando aquela palavra do português, entendeu? E algumas vezes sai uma coisa completamente errada, entendeu? Então, é mais complicado, né? Eu acho que um dos grandes desafios que eu tive aqui foi a língua, não é? Porque quando eu cheguei, eu falava inglês com o cliente. E Uhum, aí, com o passar do tempo, existia a expectativa de que a gente tinha que começar a falar espanhol, não é? Inclusive uhum. apresentação, reunião com o cliente, Então, tinha que ser em espanhol. Então foi uma das partes mais, eu diria que foi a parte mais complicada para mim. E aí você vê os seus filhos de 6, 7, 8 anos que parecem que nasceram aqui em Guadalajara, né? Porque os bichinhos falam perfeitamente bem e a gente tem aquela dificuldade, né? Então, Ainda falando falando. sobre. Oi, fala, Servete. Desculpe, Mando. Ainda Sim. falando sobre a proximidade, sobre os países, a proximidade com os Estados Unidos, é fronteiriço, né? Ela traz alguma vantagem ou desvantagem? E só emendando nessa pergunta, é um sonho do mexicano de classe média migrar para trabalhar nos Estados Unidos? Deixa eu dizer. Posso começar, Ana? pode começar. Isso é uma coisa muito legal. Eu acho que o México, de uma maneira geral, é um país muito mais americanizado do que o Brasil. E olha que a gente já acha que o Brasil é, né? Mas você vê uma influência muito grande aqui. O que, na verdade, eu acho que faz do México ser um lugar mais organizado do que o Brasil. Não é? Eu acho que existe um sentimento maior aqui de seguir as regras do que existe no Brasil. E seguir as regras é uma coisa do americano, né? Colocando no dia a dia, essa proximidade é muito legal. A gente tem tudo aqui que a gente teria em Miami, por exemplo, desde comida, passando por carro, passando por eletrônico, por roupa, por marcas famosas de roupa, de perfume, de tudo. Inclusive, uma boa parte das empresas daqui são subsidiárias de empresas americanas. Então, existe sim uma americanização grande, né? A música, é, fast food, as redes de comida, então existe sim. E o que você acha disso, Ana? Sim, era o que eu ia falar. É muito forte isso aqui, né? O dia a dia. Agora, olha que interessante. A grande maioria dos mexicanos não tem esse sonho assim, né? Eu acho que vou colocar, né, do mexicano classe média alta, não tem esse sonho de ir para os Estados Unidos, né? Minha filha estudava aqui fazia aqui eles chamam ai, eu tô com a palavra em espanhol, Cid, é o pré.
Pré-schooling é... Ai, Fala espanhol. ginásio, que era o antigo ginásio, né? Então, a maioria dos amiguinhos dela nem pensava em sair do México. Eles querem fazer faculdade, eles querem estudar aqui, querem trabalhar aqui. Realmente aqui a gente olha o mercado fervilha aqui, as oportunidades aqui são muito grandes. Então, eles não têm esse sonho de se movimentar fora do país, né? Apesar de toda essa influência americana. E segurança, Se gente? você analisar, só um minutinho, Sérgio, a questão é que o mexicano de classe média para cima, ele tem uma vida sensacional, entendeu? É, muito Tem boa. lugares no México, e aí, amarrando a sua pergunta, Sérgio, que são extremamente seguros. A zona que a gente vive chama Zona Esmeralda. É uma zona de classe média alta. É extremamente seguro. Ao É, ponto que o jornal local anuncia que um cachorro foi atropelado. Entendeu? O jornal local no Brasil anuncia assassinato, anuncia crime. Então, é uma a vida do mexicano de classe média alta é muito legal, entendeu? Viaja, tem carro do ano, então não existe essa necessidade, que aliás é um Carro mito que a blindado, gente tem, não, né? não tem medo Não, não tem medo de não, roubo, de falar com o Segurança. celular na não. rua. Cidade do México é uma cidade extremamente segura. A gente sai andando pelas ruas à noite, claro que, como em todo lugar do mundo, a gente tem que saber onde vai, não é? Mas eu diria que a violência aqui, já entrando na tua resposta, Sérgio, é muito localizada, não é? Existe um problema muito sério com a questão dos cartéis, mas isso fica em outras regiões do México, não é? Realmente quem é afetado por isso é quem se envolve com isso. Então, de uma maneira geral, e eu acho que a Ana comparte essa opinião comigo, a gente tem uma sensação de segurança muito maior aqui do que no Brasil. Pelo menos eu tenho, né? sim, é. Agora, a periferia é complicado, entendeu, Sérgio? Acho que como toda grande cidade, a periferia é uma violência grande, tem assassinato, tem uma série de coisas, né? Agora, o Mas não que é tudo você junto e misturado, né? Separado, não né? tem Diferente uma do Rio de Janeiro, que é tudo separação, junto e misturado, tudo né? junto, Exatamente. exatamente. Uhum. Agora, olha que interessante, Sérgio, aqui você tem também uma questão assim, por exemplo, lá no Brasil, o traficante está no morro, mas o dono do cartel, as pessoas que participam, são pessoas que estão, de repente, no dia a dia com você, que o filho estuda Meu na escola com vizinho, seus filhos, seu vizinho. exatamente. E isso acontece aqui também, né? Tanto É, que quando eu vim para cá, eu falava para os meus filhos, não pergunta o que o pai dos amiguinhos fazem, porque a é, gente nunca sabe, né? nós morávamos num condomínio de classe média alta e um dos vizinhos tinha sempre 3 ou 4 carros parados na porta com segurança armado. Então, os outros vizinhos falavam, não, aquele ali é o fulano de tal. Então, É, realmente existe isso, né? No Brasil, a gente vê o traficante longe de você aqui, ele é seu vizinho, mas ele não mexe com você. Então, é. eu me sinto muito mais seguro aqui do que eu me sentia no Brasil. E com relação aos seus filhos, vocês comentaram, como é que foi a adaptação deles? O que eles acham? Qual que é o sentimento deles hoje? Você Vou quer começar começar, essa, Cê? Ana. Meus Tá. filhos adoraram, né? Adoraram o México, fizeram muitos amigos, né? Existe essa similaridade de culturas, então eles tinham muitos assuntos em comum, futebol, comida, o joguinho lá no PlayStation. Então, os pais dos amiguinhos também são muito legais, né? Existe aquela curiosidade, e aí, como é que é? Como é que você está no México? Você está curtindo? Então, eles buscam uma aproximação muito grande de nós, né? E os filhos dormiam na casa dos amiguinhos, os amiguinhos dormiam na nossa, então eles tiveram uma integração 100%, inclusive o próprio desempenho na escola foi legal também, né, Ana? A gente achou É. que no começo eles iam sentir dificuldade, afinal eles iam ser educados numa língua diferente, né? Mas foi perfeito, sem nenhum problema, eles gostaram muito daqui. Qual a idade deles, Cid, hoje? Os Seus filhos? meus, os meus têm 11 e 16. Já são adolescentes. É,
Uhum. Bom, os meus aqui, né? Eu acho que tem tudo isso que o Cid colocou. Tem uma questão que o mexicano ele recebe muito bem estrangeiro, então a escola recebeu muito bem as crianças, então isso facilitou a adaptação, facilitou a adequação com o idioma e a nova cultura, então acho que isso tudo ajudou. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 14, que eu falo portunhol, ele fala o espanhol fluentemente, fala bem, né? Que nem os filhos do Cid. E eu tenho uma filha de 21, que aí, olha que interessante. Ela, quando veio para cá, ela já estava com 17, teve uma dificuldade muito grande de se adaptar, apesar de que na escola eles receberam ela muito bem, mas ela teve uma dificuldade muito grande. O primeiro ano foi extremamente difícil para ela. Só que, vencido isso, passado isso, ela foi fazer faculdade na Alemanha. E hoje ela fala para mim assim, que foi a melhor experiência para ela ter vivido aqui no México 2 anos, que ela ficou 2 anos aqui e saiu, foi para a Alemanha fazer faculdade. E ela fala por vários aspectos, né? Pelo desafio do novo idioma, onde ela conseguiu vencer isso, que foi muito difícil para ela. A questão de que por ela ter vivenciado uma nova cultura, ela se abriu para outras culturas. Então, tipo, abriu fronteiras mesmo, e aí fez ela querer, né, estudar em um outro local. E hoje ela fala que ter vivido aqui no México e ter vivenciado a cultura facilitou muito a adaptação nela na Alemanha, que tem uma comunidade latino, né, muito forte, muito grande. Então, acho que é isso. A experiência foi muito válida. E eles pensam em voltar para o Brasil? Ou não mais? Minha filha não pensa. Ela diz que é isso, né? Abriu fronteiras. O meu filho, ele fala assim, olha, o Brasil, né, é o país de coração. Então, ele fala que se ele pudesse, ele voltaria para o Brasil, mas entende que é uma oportunidade que ele tem que aproveitar, né? Então, racionalmente, ele está aqui, mas com o coração no Brasil. E vocês? Essa é a pergunta, né? Do milhão. Vou começar essa, né? Eu gosto muito do Brasil, eu sou fã do Brasil, né? Eu morei fora, morei 10 anos nos Estados Unidos e não teve um dia que eu não passasse pensando em voltar para o Brasil. Mas a gente tem que pesar as coisas, né? Eu acho que profissionalmente falando, o México hoje me dá oportunidade muito maior, tanto de ficar aqui quanto ir para outro lugar. Né? O México tem empresas muito grandes, até pela Kyndryl mesmo, né? A gente tem contratos bons, contratos grandes, né? E eu vislumbro a possibilidade de ir para outro. O Brasil hoje não é a minha primeira opção. Mas tem a questão dos filhos, né? Tem a questão da família, então é sempre complicado, né? Eu acho que a saída é muito boa e a volta é sempre complicado, né? O que você acha? Eu acho que ainda tem uma estrada aqui para gente, né? Não penso em, num curto espaço de tempo, voltar para o Brasil. Lógico que é isso, né? É o nosso país de coração, tem a família, tem os amigos. É diferente você conviver com pessoas em que conhecem a tua cultura, você fala de uma forma em que as pessoas te compreendem facilmente. Então, isso tudo faz falta, mas, como o Cid falou, profissionalmente, aqui para gente ainda está valendo, né? E como Então, a vocês gente vai Mas a lidam? ficando. aposentadoria vai voltar? Quando vocês terminarem de trabalhar, vocês pensam em voltar? Ah, sim, aqui, assim, a gente não pensa em ficar aqui a vida toda, né? A gente sim pensa em voltar e ter a velhice onde a gente nasceu, né? Em relação aos pais, aos seus pais,
aos seus irmãos, seus parentes? Como é que vocês convivem com essa distância? Ai, é complicado. Eu, por exemplo, estou numa etapa onde eu estou com algumas questões de saúde na família, então você estar longe é muito difícil, né? Tem horas que a gente se cobra por não estar perto, por não apoiar fisicamente, e é complicado. Você tem que trabalhar bem a cabeça. A gente busca trazer eles aqui de vez em quando, né? Minha mãe veio para cá já uma vez e se encantou pelo México, mas realmente a distância é complicado, né? Eu acho que é um fator que sempre pesa no dia a dia. As pessoas que estão lá estão envelhecendo, né? Como nós também estamos, né? E longe, né? Envelhecer longe das pessoas que você ama é muito complicado. Mas no final a gente tem que pôr tudo na balança, né? Mas é uma coisa colocar que sempre passa pela cabeça. Né, os prós e os contras sempre, né? Sem dúvida. Uma pergunta para vocês. Pensando em pessoas que eventualmente queiram ir para um outro país, quais seriam as dicas que vocês poderiam passar para uma pessoa que pensa numa oportunidade no exterior? Mas depois eu me abri para isso, como o Cid falou, eu acho que você tem que identificar dentro dos seus objetivos que flexibilidades você quer para vivenciar essa experiência, né? E o que você está disposto a abrir mão, como também a distância do seu país. Então, eu acho que você tem que colocar isso tudo dentro de objetivos e estar aberto a novas oportunidades, inclusive oportunidades de lugares que talvez você não tenha pensado inicialmente. E, na verdade, algumas vezes, os lugares acabam te surpreendendo, né? A gente tem aqueles conceitos que a gente forma desde pequenininho, né? Uma coisa que eu sempre achei do México era que era um lugar extremamente quente, né? A gente vê, né, nos filmes, desenhos lá, o Speed Gonzales, né? Enfim, que é um país feito de deserto e cactos, né? Nada mais longe, onde a gente mora é um frio absurdo, né? 2, 3 graus, entendeu? Coisas que você acha que você jamais ia ter no México, né? Cidade do México, eu comparo com Nova York. É uma loucura de cidade, é um lugar espetacular, é o lugar da América Latina que mais museus tem, cinema, cultura. Então, se a gente estiver aberto, a gente acaba se surpreendendo com o local. A comida daqui é um espetáculo, entendeu? As culturas, eles têm cidadezinhas aqui que são chamadas de pueblos mágicos, que são cidades onde o governo investe uma nota para fazer daquele lugar um local turístico. Então, segurança, comida, atrações turísticas, e isso gera uma movimentação na economia. Então, o passeio do mexicano comum aqui é ir para um pueblito mágico no fim de semana. Então, são coisas que a gente se surpreende, muito legal. Então, mente aberta acima de tudo. Uau, que legal! E quanta informação interessante, né, gente? Muito, muito rico esse papo. E, pessoal, para quem chegou até aqui conosco e está curtindo aí o nosso podcast, eu peço que não esqueçam de clicar e seguir, né, o follow na sua plataforma preferida de podcast. E contamos muito com o seu apoio, com o seu feedback, isso é muito importante para nós. Tá? E agora voltando, né, aos nossos convidados, vamos fazer a pergunta que todos estavam esperando. Vocês entraram em pânico em algum momento? Em pânico? Setembro é o mês dos terremotos, não é? Quase verdade. todo setembro tem terremoto. A gente não estava aqui quando eles tiveram os piores, né? Mas eu já peguei uns 4 ou 5 aqui. É realmente uma experiência assustadora, mas eles são super bem preparados para isso. Super bem preparados, né? Uma vez a gente estava em casa, a gente viu sacudir tudo. Outra vez eu estava na Kyndryl, a gente tinha acabado de fazer uma simulação, porque é impressionante, né? Eles falam que é uma coisa aleatória, mas, gente, não é. Setembro, todo terremoto aqui é em setembro. É impressionante. E eles fazem uma loteria, né? Ah, que dia que você acha que vai ser? Dia 15, então anota. Dia 15, dia 20. Então, é impressionante.
É assim mesmo. E esse setembro tiveram 2, né? Um deles eu estava na Kyndryl e, engraçado, a gente tinha acabado de fazer uma simulação. Todo mundo saiu, foi lá para o pátio, a gente voltou, 10 minutos depois sacudiu tudo e a gente falou, que isso é outra simulação? Não, mas é real, olha o vidro sacudindo. Aí saímos correndo. Então, lógico, né? Não é um evento agradável, mas a gente sente que eles estão extremamente preparados para isso, né? E treinados. E treinados, A gente sabe exatamente para onde ir, para onde não ir. Você está andando na rua, né? E tem pinturas verdes no meio da rua. Você fala, que diabo é isso, né? Um tempo depois, a gente veio aprender que aquilo lá são centros de encontro. Então, eu acho que ali a estrutura é reforçada ou não tem nada por perto que possa cair. Pessoa, Então, se tiver um terremoto sério, você tem que ir para aquele lugar no meio da rua, entendeu? Mas fica ali em pezinho em cima do retângulo verde. Então, eles são extremamente bem preparados para isso. Mas assusta, claro. Entendi. Legal. E Ana, no teu caso, o pânico foi o mesmo ou tem algum diferente? Não, é isso que o Cid falou. É interessante só que, por exemplo, como eles estão sempre, tem esse problema de terremoto, eles se preparam, então tem esses simulacros. E que são as simulações, onde é uma simulação que ocorre no país como um todo, então as empresas naquele mesmo horário fazem a simulação como se tivesse um terremoto, nas escolas, tudo direitinho. Só que este ano, no dia que o governo definiu a simulação, foi um dia que teve um terremoto, e aí foi uma confusão, o pessoal até ficou assim, ué, mas está tendo terremoto, é a simulação, então... Foi essa confusão. Emocionante. Então, com esse terremoto de informações, a gente vai finalizar agora. Queria agradecer muito Ana Paula e o Cid por estarem aqui com a gente, por compartilhar a experiência de vocês, experiência de vida e profissional. E vocês gostariam de passar uma mensagem final antes da gente encerrar? A mensagem é que novas oportunidades trazem experiências maravilhosas, pessoais, profissionais, então que as pessoas que podem e querem que estejam abertas a essas oportunidades, inclusive vivenciar experiências fora do país. Eu acho que isso é riquíssimo para as pessoas, então é isso. E da minha parte, correr atrás, né? Tanto eu quanto a Ana manifestamos o nosso desejo, né, de ir para fora, de vir para fora várias vezes, né? Então, a Ana, que é uma pessoa cósmica, ela acredita mais nisso, mas que manifestações atraem o universo ou enfim, algo assim. E aí as coisas acabam acontecendo. Agradecer vocês pela oportunidade, me coloco à disposição aí de quem quer que seja, se tiver alguma dúvida ou quiser algum conselho, enfim, estou à disposição aí dos nossos ouvintes. Que legal. Vocês só esqueceram de falar que esse assignment fez com que vocês se casassem, né? Então isso gerou esse resultado aí também dessa mudança. É verdade. Né? Parabéns. Essa coisa interessante. Então, a questão dos universos. No final, a gente acabou se conhecendo. No final, essa é a cereja do bolo. A gente acabou se conhecendo aqui, é verdade. Que legal. Muito bom, gente. Então, muito obrigado novamente. Queria agradecer também a participação dos membros do L3 Team, do Sérgio Azevedo do Rio, do Luiz Servati de Indaiatuba e da Silvana Machado de Campinas. E aqui terminamos o nosso episódio hoje do Nada de Pânico. E claro, se você está gostando, curte lá na sua plataforma de podcast para seguir a gente. E, se possível, manda feedback, manda seus comentários. Isso para a gente é realmente muito importante. E também fique à vontade de seguir a nossa página no LinkedIn, L3 Forum Lifelong Learning, e além do nosso Instagram, L3 Team Brasil. Então, foi um grande prazer estar com vocês. Grande abraço, sucesso a todos e até o próximo podcast. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Tchau.